Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a correção do penúltimo exercício da disciplina aqui de sistemas lineares. Ele envolve uma das últimas partes aqui da nossa matéria, que é a resposta em frequência, em particular de sistemas discretos. E essa resposta em frequência dos sistemas discretos ela é indicada pela transformada de Fourier no tempo discreto. Preciso tomar cuidado, essa transformada que a gente está vendo aqui dentro dessa disciplina ela é diferente da transformada mais famosa quando você trata de sistemas discretos, que é a DFT, cuja implementação eficiente ela é chamada de transformada rápida de Fourier, ou FFT. Entretanto, essa não é a transformada que a gente está estudando aqui. Dentro dessa disciplina existem algumas diferenças fundamentais, mas dentro de sistemas lineares não é o momento mais adequado para a gente discutir isso. O exercício então ele envolve um sistema discreto, linear, invariante no tempo, causal. Tem sinais de entrada e saída x de n e y de n, respectivamente. Portanto, o sinal de entrada é x de n, sinal de saída é y de n. E esse sistema é especificado pelo par de equações de diferenças. Então, ao invés de uma única equação de diferenças, existem duas. E elas utilizam um sinal intermediário, w de n. W de n não é nenhum sinal de entrada, nenhum sinal de saída. Entretanto, ele pode ser um sinal importante para o funcionamento do sistema. Por exemplo, o sinal de clock de um sistema digital. Ele é um sinal necessário para a produção do seu sistema discreto. Entretanto, ele não deve... Geralmente ele não aparece dentro do seu sinal de entrada nem do seu sinal de saída. E ele é, portanto, um sinal intermediário que acaba não aparecendo dentro, por exemplo, de uma função de transferência. No caso, a dinâmica desse sinal de clock ela acaba sendo cancelada ali por um par de polos e zeros quando você analisa o comportamento do sistema. O sinal W de n, no caso, ele seria algo análogo a esse sinal de clock que existe dentro da maior parte dos sistemas discretos. Ele é um sinal que não aparece nem na entrada nem na saída. Entretanto, o funcionamento do sistema ele requer a geração desse sinal W de n. Sobre esse sistema, é pedido que se determine a resposta em frequência do sistema e sua resposta ao impulso, ou seja, a transformada de Fourier no tempo discreto inversa da resposta em frequência do sistema. E como vocês já vão ter determinado a resposta em frequência, é muito fácil você também determinar uma única equação de diferenças relacionando x de n e y de n. No caso, o sinal w de n não deve estar presente. Então, o primeiro passo na solução desse problema é realizar a operação de DTFT, transformada de Fourier no tempo discreto, das duas equações de diferença. Então, pegando a primeira equação de diferenças, eu vou ter a transformada de Fourier no tempo discreto de y de n, que é y de n na j ômega, somado aqui de 1/4 de y, no domínio original seria y de n menos 1, operador de atraso no domínio da transformada de Fourier ele é somente um n a menos j ômega, y de n na j ômega, eu vou ter aqui mais transformada de Fourier do sinal w de n, vai me dar um w de n na j ômega, mais meio no domínio original seria w de n menos 1, quando a gente passa pela transformada de Fourier, aquele operador de atraso se torna aqui um n a menos j ômega, w de na j ômega vai ser igual a
2/3. No domínio original isso era x de n, no domínio da transformada de Fourier isso vira x de e na j ômega. A gente pode colocar os sinais relevantes aqui em evidência. Todo mundo que depende aqui de y de e na j ômega, eu vou ficar aqui com 1 mais 1/4 e na menos j ômega mais w de e na j ômega vezes 1 mais meio e na menos j ômega igual a 2/3 de x de e na j ômega. Pensando, acho que eu vou substituir essa equação na outra. Então, isolando aqui o w de e na j ômega, eu teria que isso aqui é igual a 2/3 dividido por 1 mais meio e na menos j ômega do x de e na j ômega menos 1 mais, passei os parênteses, mais 1/4 e na menos j ômega dividido por 1 mais meio e na menos j ômega de y de e na j ômega. Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1. Somente a partir dessa transformada de Fourier da primeira equação de diferenças eu não consigo resolver muita coisa, eu preciso de informação da segunda equação de diferenças. E aí eu preciso também realizar a transformada de Fourier no tempo discreto da segunda equação. Então, realizando a transformada de Fourier da segunda equação de diferenças, eu vou ter aqui y de e na j ômega menos 5/4, aquele operador de atraso aplicado ao y, formando y de n menos 1. No domínio da transformada de Fourier no tempo discreto, ele vira uma multiplicação por e na menos j ômega de y e na j ômega mais 2 vezes w de e na j ômega menos 2 vezes, no domínio original isso aqui seria o w de n menos 1, o operador de atraso vira multiplicação por e na menos j ômega do w de e na j ômega. Isso aqui vai ser igual a menos 5 sobre 3 do x de e na j ômega. Bom, colocando os sinais relevantes aqui em evidência também, y de e na j ômega menos vezes 1 menos 5/4 e na menos j ômega mais w e na j ômega vezes 2 menos 2 e na menos j ômega igual a menos 5 sobre 3 x de e na j ômega. Isso que a gente vai chamar de equação número 2. A princípio a equação 1 ela depende
A gente consegue escrever W em função de x e y de E na J ômega. Se a gente substituir a equação 1 na equação 2, a gente vai obter uma equação que ela vai depender somente de x e y de E na J ômega. E a partir daí a gente consegue obter a informação desejada para a solução do exercício, que é a resposta em frequência, equação de diferenças e a resposta ao impulso. Então, substituindo a equação 1 na equação 2 e já pegando o denominador da equação 1 e multiplicando pelo resultado aqui, só para ficar um pouco mais simples, a gente vai ter como resultado y de na J ômega multiplicada por 1 menos 5 quartos e na menos J ômega multiplicado pelo denominador da equação 1, ou seja, 1 mais meio e na menos J ômega, mais, aqui tem que tomar um certo cuidado, 2 menos 2e na menos J ômega multiplicado por 1 menos, aliás, menos 1 menos 1 quarto e na menos J ômega y de na J ômega mais um pedaço aqui, 2 menos 2 e na menos J ômega multiplicado por 2 terços de x de E na J ômega. Tudo isso aqui vai ser igual a menos 5 terços vezes o denominador da equação 1, 1 mais meio E na menos J ômega x de E na J ômega. E a gente precisa então simplificar essa equação de alguma forma. Meu y de E na J ômega, pegando os termos aqui que a gente consegue colocar em evidência, eu vou ter ele vezes 1 mais meio e na menos J ômega menos 5 quartos e na menos J ômega menos 5 oitavos e na menos 2 J ômega seria aqui aquele primeiro conjunto. Eu vou ter aqui menos 2 mais 2 e na menos J ômega menos meio e na menos J ômega mais meio e na menos J2 ômega. Isso tudo aqui vai ser igual a, da mesma maneira, a gente pode colocar aqui menos 5 terços, menos 5 sextos e na menos J ômega, menos
4 terços mais 4 terços e na menos j ômega x de e na j ômega. Não tem muita coisa que a gente consiga simplificar aqui. A ideia então é fazer as continhas com muito cuidado aqui. Y aqui desses termos que não tem e na menos j ômega multiplicado, eu tenho 1 menos 2, que vai me dar aqui menos 1. Desses termos aqui que tem multiplicados por e na menos j ômega, especificamente, eu vou ter esse termo aqui e esse termo aqui. Menos 5 quartos mais 2 dá menos 5 quartos mais 8 quartos, que vai me dar mais 3 sobre 4 e na menos j ômega. E finalmente os termos multiplicados aqui por e na menos j2 ômega, eu tenho menos 5 oitavos mais meio vai me dar 4 oitavos. Então eu vou ter aqui menos 1 sobre 8 e na menos j 2 ômega. Vou ferir aqui. Espero não ter errado continhas. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Termos que estão multiplicados, que não estão multiplicados por e na menos j ômega, a gente tem aqui menos 5 terços, menos 4 terços. Somando os dois vai me dar menos 9 sobre 3, que vai me resultar aqui em menos 3. E a gente tem aqui termos multiplicados por e na menos j ômega, menos 5 sobre 6 e mais 4 sobre 3, que vai ser menos 5 sobre 6 mais 8 sobre 6, que vai me dar exatamente 3 sobre 6, é isso? Mais 3 sobre 6, que dá meio e na menos j ômega. Bom, claro, isso aqui multiplicado por e na x de e na j ômega. Para determinar a primeira parte, que é a resposta em frequência, a resposta em frequência ela tem uma definição como o sinal de saída pelo sinal de entrada no domínio da transformada de Fourier. No caso aqui na transformada de Fourier do tempo discreto, já que a gente está trabalhando com um sistema discreto. E o resultado aqui ele vai ser 3 menos meio e na menos j ômega dividido por 1 menos 3 quartos e na menos j ômega mais 1 oitavo e na menos j 2 ômega. Isso determina o que a gente chama de resposta em frequência desse sistema.
Bom, esse denominador a gente precisa separar ele por meio do método de expansão em frações parciais. Então, para expandir essa resposta em frequência segundo o método de expansão em frações parciais, a gente precisa usar aqui de um artifício. Chamar aqui um x vai ser igual a e na j ômega, e a gente precisa encontrar as raízes x desse polinômio do denominador. Então, a equação que a gente precisa resolver aqui é 1 menos 3 quartos x na menos 1 mais 1 oitavo x na menos 2 é igual a 0. O fato desse polinômio não ter nenhum coeficiente nulo indica claramente, na verdade basta o último coeficiente ali associado ao x menos 2 ser não nulo, indica que 0 não é uma raiz desse polinômio, e a gente não vai ter problema se a gente multiplicar ele por x ao quadrado. Esse polinômio ele pode ser resolvido facilmente utilizando fórmula de Bhaskara, mas prefiro resolver esse polinômio aqui na mão. Menos 1 oitavo mais 3 oitavos ao quadrado. Do lado esquerdo eu forcei aqui um quadrado perfeito, x menos 3 oitavos ao quadrado. Do lado direito eu vou ter 3 sobre 8 ao quadrado, que vai me dar 9 sobre 64, menos 1 oitavo, vai me dar 9 menos 8 por 64, e vai me dar 1 sobre 64. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter aqui que x vai ser igual a 3 oitavos mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 64, que vai me dar 1 oitavo. Portanto, eu vou ter duas raízes. Uma vai ser 3 oitavos mais 1 oitavo, que vai me dar 4 oitavos. Portanto, uma das raízes é meio. E a outra vai ser 3 oitavos menos 1 oitavo, que vai me dar 2 oitavos, portanto 1 quarto. Então, a gente tem aqui x1 igual a meio, x2 igual a 1 quarto. Aquela expansão em frações parciais, então eu vou ter 3 menos meio de na menos j ômega dividido por 1 menos 3 quartos e na menos j ômega mais 1 oitavo e na menos j2 ômega vai corresponder a uma soma de duas frações parciais. Aqui uma é a dividido por 1 menos meio e na menos j ômega, e a segunda 1 menos 1 quarto e na menos j ômega. Que o meio e 1 quarto são exatamente as raízes que a gente determinou aqui anteriormente. Bom, do lado direito eu vou ter aqui a multiplicado por 1 menos 1 quarto e na menos j ômega mais b multiplicado por 1 menos meio e na menos j ômega
Tudo isso dividido por 1 menos 3/4 N menos J ômega mais 1/8 N menos J 2 ômegas. E portanto aqui no numerador a gente vai ter A mais B mais aqui menos 1/4 de A menos meio de B N menos J ômega. Tudo isso dividido pelo 1 menos 3/4 N menos J ômega mais 1/8 N menos J 2 ômega. Para que isso aqui seja igual a isso aqui, independente do valor de ômega, é necessário que o que não está multiplicado por N menos J ômega, ou seja, esse A mais B seja igual a 3, e o que está multiplicado por N menos J ômega, ou seja, menos 1/4 de A menos meio de B, seja igual a menos meio. Então a gente acaba tendo aqui um sisteminha de equações em que A mais B é igual a 3 e menos 1/4 de A menos meio de B é igual a menos meio. Meio, não 1/3. Se a gente pegar essa equação aqui e multiplicar por 2, a gente vai ter que menos meio de A menos B vai ser igual a menos 1. E se a gente pegar a primeira equação aqui e somar com a terceira, o que vai sobrar é A menos meio de A. Vai me dar aqui meio de A. B menos B vai me dar 0. 3 menos 1 vai me dar igual a 2. A gente conclui aqui que A vai ser, portanto, igual a 4. E se A mais B precisa ser igual a 3, eu preciso que o valor do B seja igual a menos 1. Portanto, a minha resposta em frequência ela pode ser expressa aqui como while com menos meio. 4 dividido por 1 menos meio N menos J ômega menos 1 menos 1/4 N menos J ômega. E utilizando uma tabela de DFT, a gente pode expressar os dois termos em função aqui do 1 menos A N menos J ômega, em que a transformada inversa ela é A elevado a N U de N. Portanto, a resposta ao impulso desse sistema ela é igual a 4 vezes meio elevado a N U de N menos 1/4 elevado a N U de N. E com isso a gente responde aqui a primeira parte, a resposta em frequência do sistema e a sua resposta ao impulso. Finalmente, o exercício pede para determinar uma única equação de diferenças relacionando x de n e y de n.
Se a gente voltar aqui para o exercício exatamente nesse ponto, no terceiro slide aqui do Jamboard, eu vou chamar essa equação aqui de 3. Se a gente fizer o produto cruzado dela aqui, que ainda fica uma igualdade, essa equação ela é bastante propícia para que a gente transforme ela numa equação de diferenças. Deixa eu ver. Então, fazendo aquele produto cruzado, o que eu vou obter ali é 3 x de na j ômega menos meio e na menos j ômega x de na j ômega vai ser igual a y de na j ômega menos 3/4 e na menos j ômega y de na j ômega mais 1/8 e na menos j 2 ômega y de na j ômega. Para determinar, portanto, a equação de diferenças, basta eu realizar a DTFT inversa. DTFT de x de na j ômega vai voltar para o x de n, portanto, acho que vou começar pelo lado direito ali, para ficar numa forma mais convencional. Transformada inversa então do y de na j ômega vai me dar o y de n menos 3/4 e na menos j ômega y de na j ômega. Quando eu faço a transformada inversa, aquele e na menos j ômega ele equivale a um operador de atraso no domínio original, portanto eu vou ter aqui y de n menos 1. Da mesma maneira, 1/8 e na menos j 2 ômega vai ser um operador de atraso por duas amostras ou dois operadores de atraso, portanto aqui y de n menos 2. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes x de n menos meio x de n menos 1. E com isso a gente conclui a solução do exercício. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante. Ele é um pouco trabalhoso e ele é bastante cruel a pequenos errinhos algébricos aqui. Vocês devem imaginar que essa gravação aqui ela não saiu diretão do começo ao fim. Bom, a princípio a gente tem mais um exercício esse semestre. Caso não tenha, boas férias e até a próxima.